Olá, vamos analisar agora a teoria platônica, né? Nós temos aí na imagem a ideia da teoria da caverna, a alegoria da caverna, que já é muito conhecida por todos nós, ou o mito da caverna. Conta a história que aí havia 5 homens presos em uma caverna, como a gente vê aqui, ó, 5 homens. E aí o que acontece? Temos a fogueira. Essa fogueira ela vai projetar sombras. Vemos nesse espaço aqui que há algumas projeções, coisas que são projetadas. E aqui me parece, sei lá, uma árvore, um pássaro, alguma coisa. Talvez vocês enxerguem melhor do que eu. E aí o que acontece? Eles estão presos. Vamos imaginar que eles sempre estiveram aí. Como então saber o que era real ou não? Se ele tivesse preso aí desde sempre, o que acontece? Essas sombras seriam então a realidade, tá? Aqui. A realidade seria essas sombras. E não uma projeção disso que esses camaradinhas estão fazendo através da luz projetada pelo fogo. Mas vamos imaginar que um desses homens presos consegue sair, e perceba que sair desse local não é uma coisa tão fácil, né? É difícil, temos obstáculos para conseguir sair. Eles tentam então sair da caverna. Veja aqui que tem alguns saindo. E eles saem então da caverna. Saindo dessa caverna, o que acontece? Primeiro, é difícil sair da caverna. Segundo, exige esse esforço. Eu tenho que me esforçar, tenho que ter muita coragem para conseguir sair. E quando eu chego, perceba que esse aqui está tampando os olhos com o braço. Por quê? Porque a luz do sol ela é mais forte que a luz que eles tinham, porque eles viviam na escuridão. Então, a luz do sol é forte e ela ofusca, dói a visão. E que tudo isso é simbólico na narrativa platônica. Então, eles estão presos. Esse aprisionar-se é então ficar no mundo das opiniões, da doxa, do senso comum, dessa verdade que é superficial. E aí, quando você, para conseguir obter a verdade de fato, a verdade absoluta, você precisa de um esforço, precisa passar por todo esse processo e alcançar a vida fora da caverna, que irá perceber então que aquilo que se projetava era apenas sombras, ilusões, ok? Então as nossas opiniões, o nosso conhecimento superficial são apenas sombras do conhecimento verdadeiro. Então quando você sai para fora, o sol, que simboliza a luz da verdade, ela mostra então o que é a realidade de fato. Só que quando a gente se depara com a verdade, não é tão fácil assim de ser aceitada. Por isso, essa dor, esse inconveniente. Mais ou menos aí a narrativa do mito da caverna. Podemos pesquisar em outras fontes, outras formas de leitura. Mas para a gente entender a teoria platônica, acho que basta. Vamos para o próximo. O que o Platão está passo a passo desenvolvendo com a alegoria da caverna? A sua epistemologia, ou seja, a sua teoria do conhecimento. O que seria isso? Temos aí episteme, que significa ciência, logia, estudo. Então, como se dá esse conhecimento, como acontece esse conhecimento no ser humano. O Platão ele vai dividir em 2 mundos. Deixa eu tirar essa parte aqui porque está atrapalhando a visão de vocês.
estaria se dividindo em dois mundos, como é possível perceber na narrativa do mito da caverna. O mundo das ideias, onde se encontram as ideias perfeitas, e o mundo sensível, ok? O mundo sensível é esse mundo que nós vivemos aqui. Por quê? Olha só, o mundo sensível é um mundo que tem alterações. Então, veja bem, eu tô meio careca, quer dizer que quando eu era novo eu tinha mais cabelo, eu tinha mais cabelos. Então, o que acontece? Agora, quem sou eu? Aquele com cabelo ou aquele sem cabelo? Ou qualquer outra coisa. Como conhecer de fato o que é o objeto? Se ele está em constante transformação. Então, para o Platão, existe a ideia perfeita do objeto em um outro mundo que ele vai chamar de mundo inteligível ou o mundo das ideias. E o nosso mundo, que é o mundo sensível, que seria só uma cópia desse mundo das ideias. Voltando aqui, esse mundo sensível, esse mundo que tem as suas alterações, a gente pode fazer uma associação ao pensamento heraclitiano, da qual ele vai afirmar: ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Tudo está em constante transformação. Então é essa transformação do mundo onde eu encontro a verdade. Para o Platão não é dessa forma. Esse mundo eu não encontro a verdade, que é o nosso mundo material, porque as coisas elas se transformam, elas se alteram a todo momento. Então o que dizer o que a coisa é? Se a gente fosse fazer uma associação aos nossos dias, você está estudando um elemento material e esse elemento ele está mudando. E aí, o que você vai dizer o que ele é se ele está mudando? Então Platão vai dizer: olha, isso aqui não é de fato. Você precisa de uma outra ideia. Por exemplo, você tem aqui, eu tenho essa caneta, eu perdi daqui, e essa caneta, elas são canetas distintas, né? Posso até pegar uma outra caneta e tenho essa caneta, elas são canetas distintas, ok? Entretanto, são canetas. Se eu fosse só me apegar à materialidade da caneta, eu não conseguiria dizer o que ela é de fato, porque essa tem uma matéria, essa tem outra matéria. Agora eu vou me apegar àquilo que a caneta serve, a finalidade da caneta, ou seja, ela serve para escrever. Então, essa escreve. Essa função dela é imaterial. Então, não participa do mundo sensível, participa do mundo das ideias. Então, a verdade se encontra no mundo das ideias e não no mundo sensível, porque essa mudança da materialidade não me deixa encontrar um conhecimento profundo. E aí está, então, o mundo das ideias, que é essa associação ao pensamento de Parmênides, aquilo que é imutável. É no mundo das ideias que encontramos a verdade, a justiça e a beleza. Então, é no mundo das ideias que obteremos o conhecimento verdadeiro. O conhecimento para o Platão não é a descoberta de algo novo. O conhecimento para o Platão é recordar aquilo que foi contemplado no mundo das ideias. Então eu vou lembrar de como era ou de como é no mundo das ideias. Isso ele chama de reminiscência. A minha alma um dia contemplou isso no mundo das ideias e agora estou recordando na experiência com a cópia daquilo que eu contemplei lá, com a cópia aqui nesse mundo. Tá? Então, reminiscência é recordação. Conhecimento para o Platão é igual recordar aquilo que já está no mundo das ideias e não a criação de algo novo. Vamos à teoria, essa foi a teoria, a epistemologia platônica. Vamos à teoria política de Platão.
Platão ele tem uma teoria mais comunitária, ou seja, uma vivência em comum. Cada um deve desenvolver a sua função, a finalidade da alma, né? Ele vai dividir aí entre as almas. Então a concepção de família para ele é uma concepção que foi abolida, né? Porque a gente tem uma perspectiva de família, por exemplo, o homem do século XXI tem a perspectiva de família mais individual, então a minha família, a sua família. E aí, para o Platão, a família é o todo, é a cidade, né? É o conjunto, é a comunidade. E aí cada um vai desenvolver uma função dentro dessa comunidade a partir da sua alma, ou daquilo pela qual ele nasceu para fazer. E aí, se ele o fizer bem, ele encontrará a sua felicidade. Essa teoria das almas aí é a teoria como se fosse as almas que compõem o corpo coletivo que é a sociedade, né? Então poderemos dividir entre bronze, prata e ouro. Então, a alma de bronze seria aqueles que são responsáveis pela economia da cidade. Então toda cidade necessita de uma economia. Essa economia ela vai garantir o sustento de todos dentro dessa cidade. E aí eu sou alma de bronze, sou um bom comerciante e vou fazer isso para o bem de todos. O alma de prata seriam os guerreiros, aqueles que nasceram para a guerra. Então, se o alma de bronze tenta ser guerreiro, ele não vai conseguir desenvolver bem o seu papel, porque ele não nasceu para isso. Agora, o guerreiro nasceu para ser guerreiro, então ele vai garantir a segurança não somente dele, ele vai garantir a segurança de todos, certo? E o governante deveria ser o filósofo, o rei de todos, tá? Vamos falar melhor. Então, percebam que o que eu faço para a sociedade eu não faço para mim, eu faço para todos. Então, cada um tem uma função. Ah, mas e as crianças? As crianças também não são os meus filhos. É o filho de todos. Então, todos são responsáveis pela educação daquela criança e a orientação da qual ela se encontre. Para ela se encontrar, como que você vai saber que alma eu sou? Então eu preciso de passar por um processo educacional e daí então descobrir qual é a minha alma, ok? Vamos lá. Então, para o Platão, o filósofo deve ser o rei. Por que o filósofo? Porque ele que conseguiu contemplar o mundo das ideias, e contemplando o mundo das ideias, ele consegue julgar aquilo que é bom e ruim, porque é lá que está o justo, lá que está o belo e lá que está a verdade. Então, ninguém melhor do que o filósofo para ser o rei e julgar toda a sociedade, porque ele vai julgar com justiça. Por isso, o rei filósofo. E por último, a concepção estética platônica. Se a estética, né, que é essa concepção estética na filosofia, é essa concepção sobre a beleza, ok? Então, o belo para ele são essas formas perfeitas que se encontram no mundo das ideias. Então, por exemplo, se eu sou um artista e faço um quadro, eu olho para a natureza e faço um quadro, segundo ele, quem contempla esse quadro está mais longe da verdade. Por quê? Eu estou contemplando um quadro que foi copiado do mundo sensível, e o mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias. Então, as artes, a estética, ela iria nos afastar da verdade. Então, o Platão acha que teríamos que estar mais concentrados nessa atividade racional que iria nos levar ao conhecimento verdadeiro do que a estética. Certo, gente? Acho que uma explicação rápida aí do Platão. Espero que ajude. Qualquer coisa, mande as dúvidas. Abraço a todos.